Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. E o nosso assunto de hoje é presença de Deus. Quando se fala sobre a presença de Deus, muito se diz sobre isto, mas será que a presença de Deus está mesmo conosco? Será que muitos têm tido mesmo a presença de Deus? Se a presença de Deus estiver na vida de uma pessoa, as suas ações têm que ser em conformidade com a presença de Deus. Porque o Todo-Poderoso, ele não compactua com uma mente dividida. Uma mente dividida não pode ter a presença de Deus. Jesus mesmo falou, não pode agradar a Deus e a Mamon. Senão você vai aborrecer um, agradar um e aborrecer o outro. Então, servos de Deus convictos não podem ficar em cima do muro. Ou, de fato, decidem servir a Deus mesmo, ou viverá uma vida de conflitos. Não porque Deus quer que essa pessoa viva uma vida de conflitos, é porque a pessoa mesmo escolheu viver assim. E você não precisa gritar e dizer que quer essa vida. Os atos respondem por si só. Certo? Então, eu quero ler aqui uma passagem interessante que está dizendo aqui, quando Jesus conversava com os discípulos e os demais, e no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus foi preparar o lugar para cada um de nós. Nenhum ser humano, na intenção de Deus, ficará de fora. Se alguém ficar de fora, porque foi sua escolha ficar de fora. As pessoas precisam entender isso. Se alguém ficar de fora, é porque os seus atos contribuíram para que elas ficassem de fora. Compreende isso que eu quero dizer? Quando chega no verso 23, Jesus fala uma outra coisa interessante. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai, o amará. E viremos nele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em mim, em você. Então, a receita que Jesus ensina e que Deus, o Pai eterno, o eterno Criador, desde as antiguidades ensina, é simples a conta. A obediência é a chave que abre as portas das possibilidades. Quando o indivíduo vive uma vida na contramão da vontade do Todo-Poderoso, ele simplesmente está assinando a sua sentença. Ele poderá viver uma vida achando que Deus está no negócio e Deus não está. Onde você já se viu, lugares, igrejas, por exemplo, colocar fumaça para sair no púlpito, luzes avermelhadas, coloridas? Tá entendendo? Quando esses arranjos eles são colocados, é porque a presença de Deus já foi. O que está acontecendo ali é um teatro apenas. Ninguém está sentindo nada de fato. Você está entendendo? Oh, meu Deus, como o ser humano se engana. Às vezes eu fico pensando aqui que algumas dessas pessoas, elas partem para essa direção
caçoa da nossa cara, daqui a pouco passa todo mundo olhando pro chão. Tá entendendo? Por quê? Quebraram a cara. A presença de Deus não é essa conversa fiada que estão falando aí, não. Deus não é um garoto vendedor de picolé, não. Deus não é um atendente de balcão, não. Deus é o soberano, o eterno Criador. Os homens caem. Segundo a Bíblia, os homens vêm e vão, o eterno subsiste. Ter a presença do eterno é muito mais excelente de que você receber na sua casa uma pessoa importante. Não estou dizendo que você vai ignorar a pessoa. Então, presença de Deus é quando você vive uma vida e Deus está contigo 24 horas por dia. Porque dependendo de certas ações que o indivíduo comete, Deus não vai lá. Não, Senhor. Outros sim. No capítulo 3 de Apocalipse, no verso 20, Jesus falou na revelação a João na ilha de Patmos: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus precisa ser aceito na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Existem lugares, lares, ambientes hostis, de brigas constantes, de pessoas dormindo em cama separada. Se um casal passa a dormir em cama separada é porque tem um negócio errado aí. Principalmente se for um casal cristão, que lá na hora do culto todo mundo fala que tá mil maravilha, mas quando chega em casa cada um vai pro seu canto. Por isso que é mero teatro que as pessoas fazem hoje em dia. Presença de Deus traz a unidade. Presença de Deus traz união entre as pessoas. Presença de Deus traz cordialidade entre as pessoas. Presença de Deus faz o cristão pensar nas coisas que são de cima, não só nas coisas que são de baixo. Presença de Deus é tão importante que lá em Êxodo 33:15, Moisés ele tinha ciência da presença de Deus, do que ela representava para ele e para o povo. Moisés, sendo um líder, ele sabia que a presença de Deus era indispensável na sua jornada rumo à terra prometida. E da mesma forma para a igreja, a presença de Deus é indispensável, inegociável para aqueles que querem morar no céu. Olha o que Moisés falou aqui no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus falou: ó, Moisés, esse povo está me aborrecendo, vou fazer o seguinte, eu não vou mais no meio desse povo, vou mandar o meu anjo. Moisés falou assim, ó, Deus falou assim, olha o que Deus disse, ó, verso 15, então disse-lhe, Moisés falou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés ele tinha tanta moral com Deus, que ele conversava com Deus cara a cara. Não é verdade? O verso 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo seu nome. Deus atendeu o pedido de Moisés, porque Deus falou assim, Moisés, eu não vou com esse povo. Esse povo é de dura cerviz, está me aborrecendo, para que eu não os mate. Moisés falou assim, ó, quando você volta, você está achando que eu estou falando uma heresia aqui? O verso 11 diz, no capítulo 33, e falava o Senhor a Moisés cara a
cara, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Estava sempre lá pertinho de Moisés. E aí, Moisés, você tá tudo bem aí? Você está precisando de mim? Aquele homem ou aquela mulher que conhecer que a presença de Deus é indispensável, aonde tem presença de Deus, as divisões desaparecem. Aonde tem presença de Deus, as intrigas desaparecem. Aonde tem presença de Deus, os demônios não ficam. Aonde tem presença de Deus, as enfermidades também têm que ir embora. Pode até ficar enfermo, mas o Senhor cura. Aonde tem presença de Deus, mesmo que passe por provações, essa pessoa, seja ele homem ou mulher, vai sentir paz de espírito, sabendo, confiando. Não, eu sei, o Senhor, Ele me abençoará no tempo que Ele quiser. Glória a Deus, aleluia. Então a presença de Deus é indispensável. Os lares cristãos da atualidade têm dispensado a presença de Deus. Muitos cristãos da atualidade têm dispensado a presença de Deus nos seus lares. Falam de lábios, mas não tem nenhuma ligação com Deus. Estão ali por alguma coisa e outra qualquer, mas interesse com Deus nenhum desses tem. Porque o profeta Isaías mesmo falou, este povo, Deus falou na boca do profeta Isaías, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, Isaías, o profeta Isaías falou, né? Me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Tem também aqui, ó, Mateus 15, verso 8, Isaías 29, 13, né? Você tem aqui Mateus 15, verso 8, Mateus 15 e 8, Isaías 29 e 13, né? Então, boa parte daqueles que não obedecem a Deus, eles fazem um teatro, eles levam as pessoas à emoção, mas não estão com nada, a presença de Deus já se foi. Por isso nós estamos vendo essa bagunça aí, ninguém sabe para onde vai. Ninguém tem certeza do que quer. Mas quem tem a presença de Deus, ele não pisa fora da rota. E glória! Então eu estou dizendo uma coisa interessante para você aqui. Se você não tem mais a presença de Deus na sua vida, abre teu olho, hein? Você está se enganando a si mesmo. Então procure isso, né? Procure se acertar com Deus. Para com esse teatro de apresentação aí, né? Seja mesmo um fiel servidor do Senhor, obedeça-lhe. O segredo é a obediência. A obediência é a chave que abre as portas, que faz o contato. Você ter presença de Deus na vida é quando você tem intimidade com Deus. Você lembra de Geazi? Eliseu já estava velho, já enxergava pouco. Geazi acorda um dia de manhã e toma um susto, porque o exército assírio estava na porta da casa do profeta. E Geazi falou assim: meu senhor, o exército sírio está na nossa porta, o que nós vamos fazer? Eliseu tá nem aí. Eliseu, quem tem presença de Deus não precisa se preocupar com nada. Ah, é, Eliseu? Ah, é, Geazi? Muito mais são os que estão conosco, Geazi, do que os que estão com eles. Geazi falou assim: só tá nós dois aqui. Porque quem tem a presença de Deus vê aquilo que o outro não vê. Aí Eliseu falou assim: Senhor,
Abre o olho de Geazi aí para ele enxergar o que ele não está vendo. Porque quem não tem a presença de Deus só enxerga as coisas daqui, nunca terá condição de ver o que o Eterno está apresentando. O Eterno está falando assim, ó. O Eterno está dizendo aqui, está aqui, ó. Tu falou, tá, cadê? Não estou vendo. Quem tem a presença de Deus se liberta do pecado. Quem tem a presença de Deus conduz os seus amigos e outros, causa influência nas outras pessoas para que elas desejem ser crente também para ir para o céu. Mas o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é totalmente contraditório. Ao invés do crente assumir a sua postura de adorador, ele quer voltar a praticar as mesmas ações que ele praticava antes de ser servo de Deus. E a vida passa a ser uma monotonia. Faz o que quer, não pergunta nada a Deus, não chama a Deus para conversar. Enquanto isso, a violência cresce na nossa porta. Enquanto que o crente, ele tem que ser o fator aonde vai inibir a presença do mal na onde ele mora. Pense nisso. Nós precisamos evidenciar a presença de Deus na nossa vida, para que Deus possa, através de nós sermos o agente de Deus transformador na face da terra. Deus quer nos usar para sermos agentes transformadores de pessoas. Qual é a real missão da igreja? Jesus falou em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele diz, ide e fazei discípulo a todas as nações. A missão da igreja é convidar as pessoas, é influenciar as pessoas para poder aceitar a salvação de Deus, proposta desde lá da queda do homem no Éden. Então, se nós não estamos fazendo isso, queremos viver uma vida de folga, estamos perdendo nosso tempo. Só temos o rótulo de crente, mas não somos nada mesmo. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa, em nome de Jesus. Voltamos a falar numa próxima. Amém.